Eu sou a professora Delvia Fox e hoje comigo você vai aprender English. Pessoal aí do 8º ano do ensino fundamental. E o que é que a gente vai ver? Dreams and hope, sonhos e esperança. Vocabulary, alguns vocabulários bem legais. E claro, the future, will and going to. Mas antes de você começar a estudar, se liga nas dicas. Monte seu time de estudos, caderno, lápis, caneta, borracha, celular e, claro, dicionário. E se não tiver em casa, você pode baixar o aplicativo. E também, se liga na dica da Fox. Você pode baixar também o Duolingo e esse aplicativo que é bem divertido, que é o Real Find Object, que além de você treinar vocabulário, você vai se divertir bastante. Agora vamos se ligar na próxima tela. Gente, do you have a dream? Você tem um sonho? Os sonhos, eles estão lá in the future, no futuro, e igual a Naruto é do jeito que eu espero que você me siga também. Então, seu sonho pode ser be rich, ser rico, quem nunca, né? Be a good professional, ser um bom profissional, ou de repente só play Free Fire with friends, jogar Free Fire com amigos. Aí, no próximo slide, a gente vai pensar um pouquinho sobre future. O will and going to, eles são usados para descrever ações futuras e revelam alguma intenção. No entanto, o que é legal a gente pensar é que o going to, ele acontece antes da gente falar, ou seja, nós temos um plano para executar a ação e levar ela lá para o futuro. O will, ele acontece no momento que eu falo na hora, sem tanto planejamento. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona will and going to. Mas antes, Teacher Delvia tem uma question for you, tem uma pergunta para você. What's your plan? Qual é o seu plano? During the pandemic, durante essa pandemia, você tem feito alguma coisa, tem planejado? E claro, a gente vai pensar que isso tudo vai acabar e ter planos para after the pandemic, depois da pandemia. Você já pode ir anotando no seu caderno com ajuda de dicionário quais são os seus planos para the future. Se liga no próximo slide. Então, o going to, ele dá uma ideia de prévia. E o will, ele dá a ideia do on time. Acontece na hora, como o povo diz, como caldo de cana. As minhas ações, elas não são imediatamente planejadas. Aí se liga na frase do previous, going to. I'm going to study hard. Eu estou indo estudar muito, bastante, porque de repente você teve algum resultado negativo e agora você vai precisar se planejar e estudar. E o on time, que é o will, que a gente tem aí na forma contraída, I'll call you later. Eu te ligo depois, durante uma conversa sem muito planejamento. Escreve aí essa diferença de previous and on time e vamos conhecer o going to. O going to, já que ele é usado para lançar ações futuras, ele tem uma estrutura que a gente precisa aprender a lidar. De vermelho aí a gente tem PP, ou seja, personal pronouns, que são as pessoas que vão falar, receber ou participar de ações. Então, a primeira pessoa que a gente tem aí é I, eu, you, você no singular, he, ele, she e ela e it para coisas, animais e objetos. No grupo do plural, a gente tem o we, que quer dizer nós, o you, que quer dizer vocês no plural, e they, que se refere a eles e elas. A gente precisa saber quem é que está falando e o personal pronouns, ele consegue identificar perfeitamente isso. Já no to be, esse verbo tão famoso, ele tem dois sentidos, ser ou estar, né? E aí a gente vai usar o sentido de estar para identificar para onde é que você está indo. E aí, para I, eu uso am, que quer dizer sou ou estou. Para you, eu uso are, que quer dizer você é ou você está. E
Aí a gente tem a formação is, né? Que a gente usa para o singular. He, she, it, is, que quer dizer ele, ela, ou coisa, animal, objeto é, ou está. E para o grupo do plural mais abaixo, a gente tem are, que em resumo é somos ou estamos. Ou nós somos ou estamos, ou vocês são e estão, ou they are, ou eles e elas são e estão. Cada pronome pessoal tem o seu verbo to be de combinação. Se a gente errar essa combinação, a gente erra também a sentença. Na sequência, para a gente montar a frase, a gente tem o going to, que se eu for traduzir ao pé da letra é indo para, mas a gente também pode dizer irei, farei, algo que a gente planejou. Na sequência também a gente tem o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Ele tem 0% de conjugação, ele está do jeito que você acha ele no dicionário. E para a gente treinar, eu escolhi 3. Eat, comer, é um verbo muito legal. Watch, assistir. E play, jogar. E para finalizar o nosso modelo de sentença, a gente tem um complemento que a gente vai ver na próxima tela. Os complementos são as time expressions, as expressões de tempo que ajudam a gente a descrever a ação também no futuro e revelar essas intenções em qual período de tempo. Eu trouxe aqui algumas que você pode treinar em casa, acompanhando a pronúncia e a tradução e escrevendo também no caderno. Então, vamos à primeira tela. Tonight, essa noite. O que você vai fazer essa noite que você planejou? Aí você vai usar o going to. Eu tenho uma outra. After school, depois da escola. Quando a gente voltar. At morning, pela manhã, de manhã. Next week, na próxima semana. E aí a gente vai também para outra tabela. Tomorrow morning, amanhã de manhã. Tomorrow afternoon, amanhã à tarde, ou a gente pode escolher qualquer dia da semana. Sunday, Monday, Friday, etc. Para a gente começar a praticar, I have a delicious plan for you. Eu tenho um plano delicioso para você with regional food, com comidas regionais. E adivinha qual vai ser a escolhida para o nosso exemplo? Adivinhou quem escolheu couscous? Então, no going to, na sequência, nós temos aí 3 níveis para fazer sentenças de sentidos. Affirmative, negative e interrogative. Percebam que elas estão construídas com base na tabela anterior e aí a gente vai checar essas combinações. Eu escolhi o personal pronoun I, eu, e a gente está vendo a combinação aí do lado, am, que no caso estou, e aí a gente vê na sequência going to, indo para, eat couscous tomorrow, indo comer cuscuz amanhã, porque eu já planejei essa receita para mim. Então a sentença fica I'm going to eat couscous tomorrow. Vejam aí que legal. Então agora a gente vai ver a sentença negativa. Percebam que só tem apenas um único elemento novo na sentença, que é a partícula not, de negação. Continua o meu pronome pessoal, o meu verbo to be para esse pronome e a partícula not entra sempre em seguida e continua o going to, o verbo que eu escolhi, eat, comer, o substantivo couscous e, claro, a time expression que eu mudei para after school, depois da escola. Então, vamos checar a sentença e a tradução. I'm not going to eat couscous after school. Percebeu como é fácil? E agora, a gente vai embaixo, ver a interrogative sentence, que muda a ordem desses termos. Então, nessa tela aí, I have a challenge, eu tenho um desafio. Imagine você saindo da escola e todos vocês nesse grupo planejaram alguma ação para fazer no going to e agora estão indo executar. Observe a sequência no próximo slide. Olha aí o que é que nós iremos fazer com
o anime Naruto. Eu escolhi na afirmativa, negativa e interrogativa o pronome we, que quer dizer nós, e o verbo to be, que combina com ele, are. Na sequência, também na afirmativa, o going to, o verbo também watch, que é assistir, Naruto, que é o que a gente vai assistir, e a localização do tempo na time expression on Friday, que vai ser na sexta-feira. Então, olha só como fica a sentença afirmativa. We are going to watch Naruto on Friday. Nós estamos indo assistir Naruto na sexta-feira. Percebam como é fácil? E aí agora a gente vai checar a negativa. Continua a mesma estrutura e a única coisa que entra de diferente vai ser destacado em vermelho, que é a partícula not, de negação. E no final da sentença eu também mudei a localização do nosso tempo after school, depois da escola. Então percebe como fica a sentença? We are not going to watch Naruto after school. Nós não estamos indo assistir Naruto depois da escola. Isso é muito triste. Agora a gente vai ver a interrogativa, onde há uma mudança rápida dos termos. Olha lá a afirmativa e olha a interrogativa e perceba a diferença. O verbo to be, ele foi para frente do pronome pessoal we. Isso é uma regra muito básica e essencial. E todo o resto da sentença se manteve e no final apenas ganhou uma interrogativa. Então, como é que fica? Are we going to watch Naruto? Nós estamos indo assistir Naruto? Se alguém desse grupo que a gente viu na imagem não sabe, esse seria o questionamento mais adequado. Agora, eu tenho uma outra proposta que vai aparecer na próxima tela. Vocês conhecem Dragon Ball? Dragon Ball, eu acredito que sim. Eu vou deixar essa atividade para vocês como homework, como deverzinho de casa para vocês fazerem, e eu vou usar o exemplo apenas da afirmativa. Olha só, eu escolhi o pronome pessoal he, quer dizer ele, e na sequência da sentença, o verbo to be, que combina com esse pronome, que é o is. Então, a gente tem aí he is, ele está, o going to, indo para ou indo executar, to play Dragon Ball in my house. Ele está indo jogar Dragon Ball in my house. A negativa e a interrogativa vai ser com vocês. Então, a gente percebe que o going to vai ser usado para ações que a gente planejou executar no futuro. E para concluir, aí nós temos o going to, que vai ser uma prévia de ações que nós realizamos a partir do planejamento. E nós planejamos o eat, comer, o watch, assistir, e o play, jogar Dragon Ball. E na sequência iremos ver o will. E agora a gente vai ver o futuro com will, né? On time, feito na hora, que são ações que a gente decide fazer no momento da nossa fala. A estrutura do will in English é bem mais simples. Nós temos aí os mesmos pronomes pessoais. Após ele vem a partícula que indica esse futuro que você decidiu na hora, will. E após isso também nós temos esse verbo no infinitivo, que é um verbo do jeito que a gente encontra no dicionário, sem nenhuma conjugação. Eu escolhi aí alguns verbos: play, jogar, practice, praticar, make, fazer no sentido de produzir algo, eat, comer, e cook, cozinhar. E na sequência eu também vou usar os três primeiros. No entanto, nós também temos complementos que a gente vai ver no próximo slide. Então, percebam aí que as times expressions também estão presentes no will, que indica as nossas intenções ou promessas no futuro. Eu escolhi algumas para a gente usar no fim da sentença. Tomorrow, amanhã. Next week, a próxima semana. Month, mês. Year, em um ano. In a few days, em poucos dias. In weeks, em semanas, ou também months, em alguns meses.
Vamos lá testar e ver como é que funciona. Aqui eu trago para vocês some actions, algumas opções para a gente treinar essas sentenças. Quem conhece aí The King of Fighters, que é um jogo de videogame bastante conhecido, a gente tem aí do PlayStation 4, FIFA 19, FIFA 19, que eu jogo muito também, é muito bacana, e o aplicativo que está bombando nas redes sociais, que é o TikTok. E a gente vai usar os 3 verbos abaixo, play, practice e make, para fazer as sentenças afirmativa, negativa e interrogativas. Vamos lá. Então, percebam aí como é que a gente vai montar o bloco para construir o sentido com will. Então, eu escolhi novamente o primeiro pronome pessoal, I. A partícula que indica esse futuro que eu decidi na hora vai ser o will, que fica bem do ladinho do I. E, obviamente, o play. E aí, a coisa que eu escolhi, The King of Fighters. E também, no finalzinho, a minha expressão de tempo, que é quando eu vou realizar tomorrow, que eu pensei em alguma hora que eu ia jogar The King of Fighters. Então, a tradução fica assim, ó. I will play, eu irei jogar The King of Fighters, ou os Reis dos Lutadores, tomorrow. Vejam como é fácil montar a sequência. E abaixo, a gente vai ver algumas diferenças que são mínimas. A única coisa que entra na sentença de diferente é a partícula de negação not, que está destacada de vermelho, e aí a gente vai escolher o FIFA Soccer como a coisinha que a gente vai fazer no futuro. Então, a sentença ela fica assim, ó. I will not practice. Eu não irei praticar FIFA Soccer next week. FIFA Soccer na próxima semana. Mas também existe uma forma mais rápida de você dizer isso, que é a contração dessa negativa, que fica aí embaixo, negative to. Olha só um exemplo. I won't practice FIFA Soccer next week. Eu não irei praticar FIFA Soccer next week. O sentido da sentença, ele é o mesmo. Mas às vezes é melhor a gente falar won't que falar will not, porque fica mais rápido. Então, entendido isso, a gente vai para a sentença interrogativa. Dê uma olhada na sentença afirmativa e olhe novamente para a interrogativa e veja o que você consegue perceber de mudança. A única coisa que muda é a ordem do pronome pessoal, que ele muda aí para a frente do will e o will passa à frente do pronome. O sentido de pergunta é o mesmo, mas o inglês tem essa regrinha mais básica, né? Então, como é que fica a sentença? Will I make a TikTok tomorrow? Eu farei um TikTok amanhã? Então, percebam que é bastante fácil. E agora a gente vai para a próxima tela. Oh, I have a challenge for you. Eu tenho um desafio para você fazer em casa e a gente vai fazer o resgate de todas essas informações. Segue aí a próxima tela. First of all, primeiramente, a gente tem uma figura que é bastante conhecida, superhero, Superman, super-herói, o super-homem. E aí a gente vai localizar onde é que tem will ou onde é que tem going to. Primeiro, vocês vão olhar para esse quadrinho amarelo que segue aí e ir rascunhando as palavras que vocês conhecem. Depois, a fala do super-homem e depois o jornal que ele está segurando aí. Se essas palavras elas te lembram alguma coisa. Em seguida, eu quero que vocês observem as expressões faciais dos personagens e o resto do corpo, assim como o ambiente, e percebam qual é a prévia da temática que está rolando. Segue o próximo slide. Olha aí. What is the cartoon about? Do que esse cartoon está falando, né? Observem que a mulher ela parece chateada, o Superman um pouco surpreso, e aí são as captações do nosso personagem mostrando aí uma surpresa. Em seguida, a gente tem uma interrogativa, né? Aren't you going to do something? Você não está indo fazer nada to fight the coronavirus?
a lutar com o coronavírus? E aí, veja a resposta muito interessante de Superman. O que ele diz aí? I'm doing it. Eu estou fazendo isso. Qual é a mensagem que tem na notícia? Stay home. Fique em casa. Então, percebam que aí há um planejamento também, ele está se atualizando sobre o que está acontecendo lá fora e é importante que não só o super-homem, mas todos aqui se cuidem. Segue o próximo. Mas a minha pergunta, para a gente já ir terminando, what's your plan? Qual é o seu plano usando o going to e qual é o seu plano usando o will? Você pode anotar aí no seu caderno e ir treinando esses planejamentos para um futuro. Fazendo um resgate, gostaria que vocês em casa fizessem o treinamento desse plano usando o going to com duas frases que eu vou sugerir para vocês com o verbo study e a outra abaixo, do activity skills, fazer atividade da escola e em seguida will do life project, para você fazer aí um projeto de vida quando a gente passar todo esse momento. Para hoje aí o que nós vimos foi dreams and hope, sonho e esperança, vocabulário, will and going to, o nosso futuro aí, stay home, please, stay safe. Por favor, fique em casa e fique seguro, and see you soon.